Segundo livro dos Reis, capítulo 20, o tema, como foi já mencionado anteriormente, é cuidado com quem entra na sua casa. E é um texto muito importante para a igreja, para a gente se precaver. Por mais que a gente sejamos homens de Deus, mulheres de Deus, temos que fazer uma coisa que Jesus, ele já nos precavia quando estava aqui na terra, no seu ministério, junto com os discípulos. Ele disse: vigiai e também orai. Ele disse: vigiai, mas também ore. Ore, mas também vigie. Não é porque você é homem de Deus, Deus fala com você, você é mulher de Deus, Deus fala com você, que você vai estar aí que nem um bobo. Deus é comigo, e deixando todo mundo entrar na tua casa, falar com você, se ajuntar com qualquer pessoa. Não é bem assim. Nós temos que ter limites. A partir do momento que a gente aceitou e entregou a nossa vida a Cristo, nós temos que ter a mente de Cristo em nossa vida. Então a gente vai agir não por tolice, mas por entendimento, com sabedoria. Até mesmo nos nossos relacionamentos, nós temos que pedir pessoas de Deus. Senhor, coloca só pessoas de Deus no meu caminho, para não me atrapalhar, para não me atrasar, porque fora disso, irmãos, é jugo de desembalo. São pessoas que vão atrapalhar a nossa vida, a nossa caminhada. E uma mensagem muito importante aqui do príncipe Ezequias. O Senhor disse: Ezequias, o príncipe do meu povo. Ele era um homem temente a Deus, um homem que temia a Deus. Mas ele, por um vacilo, ele passou por um momento que ele não desejaria passar, porque ele ouviu a palavra de Deus dizendo: nos teus dias haverá paz. Nos teus dias eu serei contigo. E ele se apegou a essa palavra, mas não vigiou. Tem muita gente que vem à igreja, ouve a palavra de Deus, que é certa, mas não vigiou. Veio o inimigo e te laçou, te prendeu, te segurou. Aí você vai dizer: mas o Senhor não disse que ia me dar livramento? Mas você procurou coisa errada. Mas o Senhor não disse que iria ser a minha proteção. Ele é a tua proteção, mas você foi por um lugar que era perigoso. Deus, ele te protege, mas não abuse, não atente a Deus, porque você fazendo isso, você está agindo como um homem tolo, como uma mulher tola. Eu não sei, mas eu já ouvi muitas expressões. A vizinhança, antigamente, quando comprava algum eletrodoméstico, algum móvel, aquelas pessoas sempre tinham o costume de chamar alguém da vizinhança para entrar na sua casa, para mostrar aquele móvel que ele tinha comprado. Não era assim? Não é que as pessoas não podem ir na tua casa, visitar, sentar, tomar um café, conversar, não é isso. Eu estou falando que nós devemos evitar pessoas de conduta errada, pessoas de condutas malignas, pessoas que sorriem na tua frente, mas quando vira a costa, ela vai tramar contra a tua vida. Você pode receber uma visita. Tem pessoas que vão ser honradas por entrar na tua casa, sentar, tomar um cafezinho. Pode me chamar que eu tomo um café com você. Eu gosto. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando de tipos de pessoas que entram na nossa casa com um coração maligno, a fim de denegrir a nossa imagem, a fim de sair espalhando, a fim de sujar a nossa vida, a nossa família e a nossa integridade. Não é porque você ora muito, que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus. Cuidado, vigie. Nós devemos selecionar as pessoas
que vai se relacionar com a gente. E quando esse vizinho comprava um aparelho de som, ele chamava outro: vem cá, olha o que eu comprei. E aquela pessoa, muitas das vezes, um coração inchado, um coração de mágoa, melhor dizendo, um coração invejoso. Uma pessoa invejosa perto da gente é problema. Aí essa pessoa invejosa entra nessa casa e vê o aparelho de som que aquele rapaz comprou, e ele fica observando. Só que ele não está satisfeito com aquela ideia da compra. Ele vai fazer de tudo para você estragar. Ele vai desejar, ele vai apelar no seu coração para você estragar aquele objeto. Pessoas malignas, um coração inchado, é problema, irmãos, na nossa vida. Temos que fazer uma seleção de pessoas que vão entrar na nossa vida, de pessoas que realmente vão se firmar junto conosco, para depois o crente não estar aí na igreja: ai meu Deus do céu, eu estou passando por uma dificuldade, porque não vigiou. Deixou todo mundo entrar, deixa todo tipo de pessoa querer se relacionar com você. Não é bem assim. Temos que ter nossas seleções de pessoas boas, pessoas espirituais, pessoas que vão nos dar força, que vão orar pela nossa vida. Aí você pode dizer: mas diácono, e como é que eu posso identificar uma pessoa desse jeito? Porque na minha frente ele se mostra uma coisa muito boa. Nós vamos conhecer esse tipo de pessoa pela sua conduta. Como é o dia a dia dela? Como é o dia a dia dele? Como ele ou ela tem se portado ao longo do dia? Quais são as conversas dele ou dela? Então você vai analisando a conduta desse tipo de pessoa para não se relacionar. Nós amamos, nós oramos por ela, mas para ter amizade, jamais. Não serve. Temos que deixar de lado, excluir esse tipo de pessoa. Nós oramos a Deus para Deus fazer a vontade dEle, na vontade dessa pessoa, na vida dessa pessoa. Diácono, não sei como identificar. Seja espiritual. Por que ser espiritual? Porque a Bíblia diz que o homem espiritual consegue discernir tanto o carnal como o espiritual. Então a pessoa, quando chegar perto de você, você vai conseguir discernir se é um homem de Deus, se não é. Só de estar perto de você, nem precisa abrir a boca. Irmãos, tem pessoas que entram na nossa casa, mas traz uma paz tão grande. Tem pessoas que param a gente na rua e alguém diz: nossa, esse irmão, eu parei ali, esse irmão me trouxe uma paz tão grande. Tem pessoas que não são evangélicas, mas quando a gente, luz, entra na casa dela, elas depois saem dizendo: esse rapaz entrou aqui, eu senti uma paz tão grande, porque é a luz de Deus que brilha no teu coração. E aí nós conseguimos diferenciar o que é bom e o que é ruim. Muitas vezes, só mesmo de estar perto, a gente sente a paz das pessoas espirituais. A gente sente a alegria, a felicidade, a calmaria, o conforto, a calma de pessoas espirituais. E quando a pessoa não é espiritual, o que acontece? Você sente uma negatividade só de estar perto dela. Ela chegou, você se encostou aqui, acabou-se. Você já sente o peso de negatividade que essa pessoa está trazendo. Você se sente esquisito. E o reino do espírito, o reino espiritual, não é brincadeira, é coisa séria. Eu já contei aqui um relato que eu fui pintar uma casa de uma pessoa. Pintei a sala, os cômodos, outro quarto. Eu fui entrar em um quarto e lá dormia uma moça. E quando eu entrei naquele quarto, eu senti uma negatividade, um peso tão grande naquele quarto, onde aquela moça dormia.
Então, se eu fui capaz, pelo Espírito Santo, de sentir, então, se você é espiritual, você vai sentir quem é de Deus e quem não é de Deus, quem vai te ajudar e quem não vai te ajudar. Tem pessoas que só vai te atrasar. Tem momentos que você não vai conseguir crescer, porque tem pessoas perto de você que estão cortando a árvore, que está te prejudicando a crescer, a desenvolver-se. Esse tipo de pessoa, exclua o mais rápido possível, porque não vai servir, só vai trazer atrapalho. Não importa se você ora, não importa se você louva, não importa se você vê a cara do Senhor, tem que vigiar. Porque se até Ezequias, que era homem de Deus, o Senhor falou com ele, aconteceu isso com ele porque ele não vigiou, quanto mais com a gente. Ah, mas Deus me revela, Ele revela, mas não procure não, filho. Não procure ficar brincando com fogo, não. Porque quem brinca com fogo se queima um dia. Ah, Deus vai me livrar. Deus disse, aonde eu passar, Deus está comigo. É verdade. Mas não procure problema para a tua vida. Não abuse do poder de Deus. Não abuse. Tenha cautela, tenha cuidado com o que você vai fazer, como você vai fazer. E como foi que isso aconteceu com a vida de Ezequias? Bem, o inimigo, irmãos, de nossa alma, o nosso perseguidor, ele vai arrumar um momento que a gente possa estar vulnerável a ceder às tentações. E o ser humano brasileiro, principalmente, se perde quando ganha coisa. É muito mais fácil manipular uma pessoa. Ezequias, como tudo começou, quando ele caiu, quando ele não vigiou. Eu vou contar do início. Diz a Bíblia no capítulo 20 que Ezequias um dia adoeceu. Ele adoeceu de uma enfermidade mortal, ele iria vir a óbito. Ele iria morrer, ele não ia voltar mais. E Deus disse, Isaías, vai até o meu príncipe ali, o meu servo Ezequias. E diz a ele que ele coloque a casa dele em ordem, porque ele vai morrer uma doença incurável. E quando Isaías foi lá entregar a palavra do Senhor, dura foi a palavra do Senhor, mas é de Deus. E quando Ezequias ouviu aquela profecia de Isaías, dada por Deus, prontamente Ezequias chorou muito. Ele virou o rosto para a parede e começou a chorar. E ele começou a se humilhar perante Deus. Senhor, olha para mim. Eu andei em integridade, fiz a tua vontade, andei retamente, fiz tudo certo. Senhor, olha para mim, Senhor. Ele começou a se humilhar. Começou a falar com Deus, começou a rasgar o coração para Deus. Enquanto isso, Isaías estava indo embora. Mas por esta humilhação, diz a Bíblia que Deus ouviu o clamor de Ezequias. Se Deus ouviu o clamor de Ezequias, imagina o teu clamor quando você abrir a tua boca. Tem gente que não quer mais abrir a boca. Tem gente que não quer mais glorificar a Deus. Então você, meu filho, vai passar por esse momento de Ezequias e pode até morrer, se Deus quiser, né? Ele se humilhou, e quando Isaías estava indo direcionando ao portão central da cidade, o Senhor falou com Isaías: Isaías, eu ouvi a voz do meu servo, volta e dá uma palavra de conforto para ele. Glória a Deus. Diz a ele que eu estou acrescentando 15 anos de vida para ele, só porque ele se humilhou. O segredo está, irmãos, no se humilhar. Não deixe que esse momento a soberba cresça.
Não deixe que a exaltação apareça na tua vida. Não se humilhe para Deus, porque Deus é quem pode mudar a tua e a minha situação. Chore para Deus, clame para Deus, fale para Deus, tudo para Deus que Deus vai resolver. E naquele momento Isaías voltou e deu a palavra a Ezequias, dizendo que ele iria ter um acréscimo a mais de 15 anos de vida. E nisso ele recebeu a bênção. E o Senhor disse a Ezequias que nos dias de Ezequias ele teria paz. Então ele acreditou nessa palavra. Eu vou ter paz, Senhor, vai ter paz nesses dias. Eu estou contigo, Ezequias. Tu vai ter paz, eu vou te livrar, eu vou te guardar. Só que ele não vigiou nessa parte. Deus até diz que vai te dar o livramento, mas tem muitas pessoas que brincam com fogo. Menino, não passe ali não, ali é esquisito, aqui é melhor de passar. Não, vou por aqui, é mais fácil. Aí nesse negócio de fácil, acabou-se. Já era o irmão. Mas Deus não disse que ia dar vitória, disse, mas ele procurou outro caminho. Deus não disse que ia ser livramento na vida dele, disse, mas ele procurou um caminho mais fácil. Ele brincou da soberania de Deus. E isso não pode acontecer com a nossa vida. Temos que ter cautela, temos que vigiar para não cometer o mesmo erro de Ezequias. E ele, quando se apegou a essa palavra, ele pensou que ele poderia fazer o que ele quisesse, que Deus ia livrar. E Deus não livrou. É por isso que você muitas vezes diz: Deus, tu falaste comigo. Deus falou com você sim. Mas por que eu estou passando por esse processo? Porque você escolheu outro caminho, e eu não te darei o livramento, e ponto final. Se Deus quiser dar livramento, Ele dá, mas se Ele não quiser, também não dá, irmãos. Se Ele quisesse dar o livramento a Ezequias, Ele daria o livramento a Ezequias, mas Ele não deu. Está compreendendo? Porque tem muitas coisas na minha, na tua vida que acontecem, é porque aí você é teimoso. E gente teimoso só tem que levar a tapa aqui, ó, irmã, na titela, para aprender. Eu era pequeno, minha avó dizia: faz assim, ó, letra A, letra B. Não, vó, está errado. Faz assim. Não, vai desse jeito. Aí eu chegava na escola, 0. Eu não disse a tu? O que é que eu vou fazer mais? Porque eu era teimoso. O senhor erra, Diácono? Não erro, claro. Mas Deus está me ensinando a não ser assim. Agora, se eu fizer porque eu estou querendo fazer, aí, meu filho, eu que vou pagar o preço. Se você receber uma palavra dessa e você querer fazer do seu jeito, eu não tenho mais nada a ver. Eu estou livre da tua vida. Aí é com você e Deus. É comigo e Deus. E muitas vezes a gente quer ser mais do que a outra pessoa, sem saber de nada. Por isso que hoje, irmãos, eu estou calando mais a boca. Discutir com pessoas não vale a pena, não. Tu é sabido? É? Amém, glória a Deus, amém. Aí o que ele já fala, eu já sei 2 vezes mais, eu fico calado. Mas antes, não, é assim. Não vale a pena não, irmãos. Eu quero é paz. A igreja tem que ter paz. Essas coisas, deixa para lá. Vamos servir a Cristo em espírito e em verdade. E ele se apegou, ele acreditou na palavra, mas ele fez uma coisa que não devia fazer. Irmãos, tem gente que tem o prazer de entrar na sua casa, pessoas que não têm comunhão, pessoas erradas. Não estou dizendo que não podem entrar, a casa é sua, viu? Mas não prefere chamar o homem de Deus, vamos aqui em casa para orar? Unge a minha casa, mas prefere dar uma festa, pessoas ali mundana, pessoas que palavrão, pessoas que são de má conduta, mas não chamam a pessoa da igreja para orar pela tua casa. É sim ou não? Sim. O que é que o senhor tem a ver com isso, irmão? Nada, eu só estou dizendo a palavra. A casa é sua, a conduta é sua, você faz o que você quiser. Mas depois, quando estiver passando um processo, não venha estar gritando: Senhor, por que tu permitiste isso? Não, eu não permiti nada, você que foi procurar. Ó, aí o versículo 12, olha o vacilo que Ezequias deu. Nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia,
enviou cartas e um presente a quem? Ezequias, porque soube que estivera doente. 13. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Aí o inimigo, do outro lado, porque o boato corre logo, irmãos. Caiu em pecado, o boato corre. Recebeu uma grande bênção, o boato corre. Aí vem um camarada lá do outro lado que ficou sabendo que Ezequias estava doente, foi curado. E ele na sua mente disse: eu vou aproveitar esse momento de euforia, de alegria desse rei. Eu vou armar minha estratégia, eu vou dar o prato para ele comer. E com o tempo eu destruo ele, eu roubo toda a sua casa. O inimigo maquinando assim. Você sabia que o inimigo maquina? Eu vou roubar ele. Eu vou fazer uma estratégia para ele. Eu vou fazer isso, eu vou destruir, eu vou matar, eu vou roubar, eu vou entrar na casa dele, eu vou fazer assim, assim, assim. Ele planeja, escuta. E esse homem, que era da Babilônia, ele pegou seus mensageiros, porque o inimigo também tem os seus mensageiros. Mas a igreja também tem os mensageiros de Cristo. Tem anjos também ao nosso respeito, para nos livrar, para nos guardar, que está ao nosso favor. Ele disse: olha, vai até Ezequias, dá prata a ele, dá ouro, dá presentes a ele, e vai observar a sua casa. Porque nesse momento de alegria, ele está com o coração flexível, ele vai ceder, e ele vai mostrar tudo a vocês, e vocês olhem tudo, porque no tempo certo, a gente vai lá e toma tudo dele. Aí você diz: mas Deus não me deu a benção, deu. Mas você disse: toma, inimigo, leva a minha benção. Irmãos, tem pessoas aqui nesse ministério, em outros ministérios, que Deus deu uma benção, mas você não vigiou e pegou a benção, deu ao inimigo, toma, e ele levou. Será que foi Deus que me deu? Foi. Agora você que não soube cuidar. Olha, aí os mensageiros foram até Ezequias e começou a conversar a Ezequias, conversar. Olha, Ezequias, o rei lá ficou sabendo da tua história. Foi mesmo? Foi. Que o senhor estava doente, depois foi curado, o senhor curou. Foi, Deus me curou. Deus acrescentou na minha vida 15 anos de vida. Aí os mensageiros disseram: olha, o rei ficou muito feliz, mentiroso. Ficou muito feliz com a tua melhora. Tem gente que é assim, irmãos. Aí eu fiquei feliz, fulano, pela tua bênção. Mentira, ficou nada. Mas o coração está dizendo: desgraçado, era para ser eu. Eu não queria que ele fosse elegido, não queria que fosse ele. Ah, se eu pegasse ele. Tem pessoas assim. E foi, menina, foi. Que bênção tu recebesse. Até bota o nome de Deus na boca. Mas quando vira as costas, está te desejando mal. Está desejando todas as pragas do Egito para a tua vida. É mesmo assim, irmãos. Pode acreditar. Olha, o rei mandou prata, o rei mandou ouro, toma aqui. Ele ficou muito feliz pela tua melhora, Ezequias. Aí nesse momento, Ezequias devia encerrar por ali, mas ele não encerrou. Tem pessoas, irmãos, que ela tem muita coisa, mas quando ela encontra outra pessoa, ela conta tudo. Tudo que não devia. Aí vem um castigo de Deus. Porque tem coisas que é para ser privada e não pode ser dita. Eu me lembrei agora
de Sansão. Sansão não poderia falar do segredo dos seus cabelos, e ele falou, e aconteceu o que aconteceu. E tem pessoas, irmãos, que é homem de Deus, mulher de Deus, gente boa, mas tem uma boca solta. Ela não tem, não tem? Tem, irmãos. E fala até o que não deve falar. Aí se perde, filho. Aí o inimigo leva a bênção, leva um pedaço da perna, um pedaço do braço, leva tudo. Se vacilar, leva o esposo, leva a esposa, leva tudo, até teu cabelo ele leva. Vai vacilar. Aí ele disse, entra na minha casa. Pronto, quando ele falou isso, os mensageiros já no coração, yes! Era tudo isso que a gente queria. Não sabe ele que nós vamos espionar a sua casa, observar tudo, e quando ele menos esperar, eu irei, a gente vai com o rei, tomar toda a sua casa, roubar tudo, até os filhos, a gente vai roubar. Aí diz a Bíblia que Ezequias, com muito bom coração, inocente, coitado, entrem, a porta está aberta. Aí ele começou a sair mostrando cômodo por cômodo, o tesouro, a prata, o ouro, até o arsenal de armas ele mostrou para aqueles mensageiros. E os mensageiros só aplaudindo, olha que grande riqueza tu tem, o Senhor é contigo mesmo, o Senhor é comigo. Ele se abestalhou e deixou aqueles homens entrar na sua casa, e esse foi o grande erro. E eu faço uma pergunta para mim e para você: quem você está deixando entrar na tua casa? Não se iluda com a aparência, porque a aparência até o capeta tem. Aparência boa, bonita, até o inimigo tem. Se você prestar atenção hoje, irmãos, os ladrões estão vestidos de terno e gravata. E quem vê não vai perceber que é um ladrão. Porque eles estão se mostrando pessoas de bem, mas o intuito de mal, coração maligno. E aqueles homens entraram para espionar. Quando eu entro na casa da minha patroa, eu fico assim, ó. Eu não costumo ficar. Se tiver um espelho, eu me encanto aqui no espelho só para tapear, fica aqui, ó. Porque é da minha criação, minha mãe ensinou assim. E ela conversando com minha mãe por telefone, disse, ele é todo desconfiado, né? Quando entra aqui, né? Fica tudo assim. É a criação. É o meu jeito. Eu não sei ficar reparando as coisas na casa de ninguém. Tem pessoas que ficam reparando para fazer o mal, para divulgar, para sujar, denegrir a imagem. Isso é feio. Não é coisa de homem espiritual, não é coisa de mulher espiritual. Ezequias se enganou com aqueles mensageiros. Toma presente, o rei mandou, ele se abestalhou e disse, olha tudo o que vocês quiserem, olha a minha grandeza, olha o meu palácio, olha as minhas armas. Ele só, muito bem, parabéns. E os homens foram embora, mas deixaram os presentes maligno na casa de quem? De Ezequias. Cuidado com quem entra na tua casa. Cuidado com o que você recebe na tua casa. Porque até um objeto, irmãos, até um objeto que você, a inocente esse objeto, se for dado por uma pessoa maligna, isso aqui pode trazer perturbação, viu, filho? Mas eu sou lavado e remédio com o sangue do Senhor Jesus, eu não tenho medo dessas coisas. Não tem medo, não, é verdade, mas vacila não, filho, porque o inimigo só quer um objeto só, para fazer a desgraceira no nosso lar. Diz uma história que um homem olhou uma casa muito bonita e disse, tu quer vender tua casa? Disse, não, eu dou tanto, não quero, não. Aí ele ficou insistindo e disse, eu te dou 10 mil reais somente para deixar um prego aqui nessa parede, tu deixa? Aí ele 10 mil reais, tu é louco? Sim, eu quero botar um prego nessa parede. Só um prego tá bom então.
eu te pago mensalmente 10 mil. E ele pregou o prego. O homem foi-se embora. Quando o homem voltou, sabe o que ele fez? Ele trouxe um gato morto. O que foi que ele fez lá? Que ele colocou em cima do prego lá. E o dono da casa, quando saiu, viu aquilo ali. O que é isso aí? Você ficou doido, essa catinga? O que você fez? Você é louco? Ele disse, não. Eu paguei 10 mil pelo prego. Eu boto o que eu quiser no prego. Está entendendo, igreja? Muitas vezes, o inimigo só quer um prego para colar no teu lar. E quando ele bater o prego, o gato vai feder. É uma ilustração, parece boba, irmãos, mas isso reflete a nossa vida. Aí quando aqueles homens foram embora, chegou Isaías, o profeta, e disse, Ezequias, quem foi esses homens que chegaram na tua casa? Aí Ezequias disse, eles vieram de longe, foram os mensageiros, vieram da Babilônia, de muito longe. E o que foi que tu fizesse para eles? Eu mostrei toda a minha casa, todo o meu palácio. Toda a minha riqueza eu mostrei para eles. Versículo 15, perguntou ele, que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. E quando Ezequias ouviu essa mensagem, Ezequias não gostou. Ezequias ficou com raiva. E no versículo 19 ele diz, então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Olha o que ele disse. Pois eu pensava que haveria paz e segurança nos meus dias. E houve. Mas até o dia que Ezequias interrompeu a proteção de Deus. Houve paz, houve, até que um dia Ezequias vacilou. Ele fez o que não devia ter feito. E agora o próprio Senhor, usando Isaías, disse, pois, vai chegar um tempo que estes homens vão voltar. Irmãos, a gente cometeu muitos erros, mas um dia o acerto e conta chega. Deus perdoa? Perdoa. Mas Deus vai cobrar, tantinho por tantinho. Você pode chorar, arrancar o cabelo, vai chegar. Você pensa que Deus vai te dar livramento? Não, Ele vai deixar, Ele vai permitir. E se Ele quiser dar livramento de algumas coisas, Ele vai dar, mas tem certas coisas, filho, que vai ter que passar. E Ezequias passou. Pois, Ezequias, o Senhor está dizendo para ti, que esses homens vão voltar, e vão levar tudo que há na tua casa, até os teus filhos que tu gerares, eles vão ser levados. Irmãos, cuidado, porque até os nossos filhos correm perigo. Se eu e você não vacilar, os nossos filhos vão ser prejudicados pelos nossos erros. Mas não diga, o Senhor não me disse, o Senhor está falando aqui pela palavra do Senhor Jesus. Tome cautela, cuidado.
Não se ajunte com qualquer pessoa. Peça a mim para eu mostrar homens de Deus, mulheres de Deus, para você se relacionar. Não é qualquer pessoa que vai chegar para a tua vida. Tem umas que vai te ajudar e tem outras que vai te atrapalhar. Tem umas que vai tirar a bagagem de cima de você e tem outras que vão colocar o peso em cima de você. Então você decide. Haja com cautela. Que vocês peçam discernimento a Deus para saber se realmente as pessoas que estão chegando, elas estão para nos ajudar ou para nos atrapalhar. Que Deus te ajude na parte dos relacionamentos, porque cara bonita o mundo está cheio, um rostinho bonito o mundo está cheio, mas o coração é maligno. Quem vê cara, né, diz um ditado, quem vê cara não vê coração. Vigie. Essa palavra também serve de alerta para a minha vida. Quem está chegando, ore. E quem está saindo, dê graça a Deus. E assim seja feita a vontade de Deus na nossa vida.